João capítulo 18. Tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual entrou com seus discípulos. Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. Judas trouxe com ele um destacamento de soldados e alguns guardas dos principais dos sacerdotes e fariseus, portando lanternas, archotes e armas. Sabendo Jesus tudo o que estava para lhe sobrevir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Jesus disse-lhes: Sou eu. Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes a perguntar: A quem buscais? E eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se me buscai, deixai estes ir embora. Isto para que se cumprisse a palavra que dissera: Dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que portava uma espada, desembaiou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Jesus, porém, disse a Pedro: Embaim tua espada, não beberei o cálice que o Pai me deu? Então a corte, o tribuno e os servos dos judeus prenderam Jesus e o maniataram. E conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que o homem morresse pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala deste. Pedro estava ao lado de fora, à porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido como sumo sacerdote, e falou à criada encarregada da porta, e levou Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta disse a Pedro: Não tu és também um dos discípulos deste homem? Ele respondeu: Não sou. Ora, estavam ali os servos e os guardas, os quais tinham feito uma fogueira e se aquentavam, porque fazia frio. Na companhia deles estava Pedro, aquentando-se também. O sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da doutrina. Jesus lhe respondeu: Eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei na sinagoga e no templo onde todos os judeus se reúnem, e nada disso em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhe ensinei, e eis que eles sabem o que eu lhes disse. Por causa destas palavras, um dos criados que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: Assim respondes ao sumo sacerdote? Jesus respondeu-lhe: Se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Anás enviou maniatado ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe, pois: Não és tu também um dos seus discípulos? Ele negou, dizendo: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, perante daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: Porventura não te vi no horto com ele? Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Depois levaram Jesus para a casa de Caifás para a audiência. Era de manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem, a fim de não poderem comer da Páscoa. Então Pilatos saiu para recebê-los e perguntou-lhes: Que acusação fazeis contra este homem? Eles responderam: Se ele não fosse malfeitor, não entregaríamos a ti. Disse-lhe Pilatos: Leva-o e julga-o, segundo a vossa lei. Responderam-lhes os judeus: Não nos é lícito matar ninguém. Isto aconteceu para que se cumprisse a palavra que Jesus dissera, referindo-se ao tipo de morte de que seria vítima. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, chamou Jesus e disse-lhe: És tu o rei dos judeus? Jesus respondeu-lhe: Dizes isso por ti mesmo, ou disseram-te outros acerca de mim? Pilatos respondeu: Por acaso sou judeu? Tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: Meu reino não é deste mundo.
e se ele fosse desse mundo, pelejariam meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isto, voltou aos judeus e disse-lhes: não vejo nele crime algum. Tendo, porém, por costume que vos solte alguém por ocasião da Páscoa, quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar: este não, mas Barrabás. Barrabás era um salteador. João capítulo 18.